Se os irmãos bem se lembram, quando eu comecei a dar as aulas na EBD, o primeiro tema que nós tratamos foi o livro de Ruth. Foi um livro bíblico. Depois nós estudamos a vida de Cristo. Foi um tema mais histórico. Nós vimos um pouco a história da passagem de Jesus pela terra. Na sequência, nós vimos uma matéria teológica, a mensagem do Natal de acordo com o profeta Isaías. E agora nós vamos começar a ver um tema que é relacionado com um assunto chamado ética cristã, como eu vivo no mundo. É por isso que eu escolhi então esse tema relacionado com temor a homens, porque esse tema é relacionado à ética cristã. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando nós terminarmos esse estudo aqui, em fevereiro, depois do carnaval e tudo mais, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica da nossa escola bíblica dominical. E o que nós vamos fazer basicamente é trabalhar sempre nesses 4 aspectos. Ou um livro bíblico, ou uma matéria histórica, ou um assunto teológico, ou uma matéria relacionada à vida cristã. É importante isso, porque se a gente fica só na teologia, chega uma hora que você cansa. Se a gente fica só na história, chega uma hora que você cansa. Então nós vamos sempre intercalar um livro bíblico, um tema histórico, um tema teológico e também um tema ético relacionado a como vivemos nesse mundo, tá ok? E quem vai fazer isso não vou ser apenas eu. Os nossos professores vão voltar à ativa. Então, essa vai ser a última vez durante esse período que vocês me veem apenas eu falando, ok? Nós vamos hoje, após esse estudo, encerrar um ciclo de mudança um pouco na rotina da nossa escola bíblica dominical, mas não na profundidade nem nos estudos, ok? Mas a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Ou um livro bíblico, ou uma matéria histórica, ou um tema teológico, ou um tema ético relacionado à nossa vida cristã, abordando então esses 4 aspectos. Pois bem, por que eu escolhi esse tema? Pode pôr para mim, por favor? Isso. Se precisar apagar, por gentileza, as 2 próximas luzes, eu projetei os textos lá. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que eu preciso desenvolver e trabalhar constantemente na minha vida. Todo domingo eu luto com isso. Toda vez que eu venho aqui, subo aqui para falar com você, eu luto com esse tema. Temer a homens. Ter receio de me comunicar e de me relacionar com pessoas. E o que nós vamos ver nos próximos dias é que, de algum modo, todos nós estamos e lidamos com este problema ético, com como lidamos com outras pessoas, ok? Então eu escolhi esse tema pensando em mim, em primeiro lugar, na minha pessoa, nos meus dilemas, nos meus pecados. Creiam ou não, eu peco e peco muito, a minha família está aqui para testemunhar. Mas há alguns pecados que as pessoas não ficam sabendo que eu cometo. Esses eu cometo no meu coração, só Deus vê. E um deles, e um que é raiz de vários outros pecados, é este que nós vamos tratar a partir de hoje, que é o temor a homens, ok? Então, só para os irmãos entenderem, nós vamos trabalhar basicamente assim. Hoje nós vamos introduzir um pouquinho o tema, falar o que é temor a homens, como se procede. Na semana que vem nós vamos ver algumas características de quem vive temendo a homens. Depois nós vamos ver quais são os perigos de ser assim. Quais são os problemas de se temer a homens e por que isso é pecado. Depois nós vamos ver então quais são as características de quem vive temendo a Deus. E a partir daqui nós vamos então começar a solucionar esse problema. A partir da nossa 4ª aula. Como então vive a pessoa que teme a Deus? E sim, como eu posso agradar a Deus? É possível eu agradar a Deus? Não é? Algumas pessoas pensam que não. E nós vamos ver que sim, é possível agradarmos a Deus. Ok? Então vamos orar mais uma vez. Eu peço que você baixe sua cabeça. Ore por você. Peço para que Deus te abençoe nesses estudos. E também por mim, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Vou dar alguns segundos para você orar e depois eu vou orar também. Pai Santo, lindo e amoroso, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor é paciente conosco. Agradecemos o Senhor porque o Senhor é compassivo e também se revela a cada um de nós, por meio da Tua Palavra. Te agradecemos por ela, te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui.
Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo, que seja um tempo edificante para cada um de nós, e que por meio dele o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando a cumprir aquilo que acabamos de cantar. Que possamos te servir, te obedecer, viver a tua verdade, a tua vontade, e refletir sempre, Senhor, o teu caráter. Nós queremos pedir isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, vamos então introduzir um pouquinho o tema. Tem um texto base, um texto bíblico base, que eu quero que os irmãos decorem. Sei que está um pouquinho difícil ali, depois eu vou tentar mudar a cor da letra. Mas é o texto de Provérbios 29 e 25, que diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem teme ou quem confia no Senhor está seguro. Esse texto ele faz um paralelo entre as duas frases. A primeira frase ele diz: quem teme ao homem cai em armadilhas. E a segunda frase diz: mas quem confia no Senhor está seguro. A palavra temer e a palavra confiar, elas são correlatas aqui. Eu posso dizer então que quem teme ao homem se dá mal, mas quem teme ao Senhor está seguro. Ou quem confia nos homens, acima do que confia em Deus, se dá mal. Mas aquele que confia no Senhor está seguro. A palavra temer e a palavra confiar aqui, elas são correlatas, elas estão andando aqui de mãos dadas, ok? Para que eu possa entender então o que é temer a homens, para que fique mais fácil eu e você entendermos o que é temer a homens, eu pensei em tentar explicar o que significa temer o Senhor. Isso é mais fácil. Quando eu penso em temor do Senhor, várias coisas vêm à nossa cabeça, não é? Diga algumas coisas para mim. Quando você pensa em temor do Senhor, o que vem na sua cabeça? Princípio da sabedoria, ok? Quando eu falo em temer ao Senhor, o que mais? Respeitar a Deus, obedecer a Deus. Alguém aqui no meio falou alguma coisa. Obedecer a Deus. Então, ser sábio, respeitar, obedecer. O que mais vem na sua cabeça? Quando você ouve temer ao Senhor, o que vem na sua cabeça? Levante a sua mão, por favor, só para eu enxergar. Obedecê-lo, cumprir os seus decretos. O que mais? O que vem na sua cabeça? Submissão. O que mais? Oi? Amor ao próximo, ok? Estudar a ler a palavra de Deus. Temer ao Senhor. Ninguém tem medo de Deus? Não vem essa palavra na sua cabeça? Ou você acha muito, politicamente incorreto falar isso? Oi? Peso, medo da mão de Deus, obrigado. Medo da mão, ok. Também envolve, gente. Temor do Senhor também envolve ter medo dele. O que mais? Pois não. Justiça de Deus, ok. Irmãos, muitas coisas vêm na nossa cabeça quando nós pensamos em temor do Senhor, não é? Várias coisas vêm. Basicamente, se nós formos tentar entender e resumir o que significa temor do Senhor, eu diria que o temor do Senhor ele é como uma moeda. Ele tem sempre dois lados, ok? Por exemplo, o primeiro lado da moeda, ele significa e ele resume um desejo de querer agradar a Deus. Então eu vou respeitá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou cumprir os seus decretos, eu vou amar o próximo. Isso é temor do Senhor. É querer agradar a Deus. Isso é temer ao Senhor. Mas a moeda ela tem um outro lado, que é um lado que às vezes a gente não gosta de falar. Porque na nossa cultura nós concebemos um Deus que ele é só um Senhor bonzinho, fofinho, que dá tudo o que eu quero. Mas a Bíblia diz que esse Deus ele também é fogo consumidor. Ele é justo juiz, como fomos lembrados aqui. Então o temor do Senhor não pode envolver apenas querer agradar a Deus, mas envolve também o medo de ofender a Deus. Isso é temor do Senhor. Então quando eu penso em temor do Senhor, se eu for resumir tudo o que significa temor do Senhor, se eu for resumir essa expressão temor do Senhor, ela abrange essas duas coisas: querer agradar a Deus e medo de ofender a Deus, ok? Então, resumindo, a ideia do temor do Senhor é isso. Quando nós pensamos então em temer a homens, irmãos, não foge muito, ok?
quando nós pensamos em temor de homens, em ter medo de homens, geralmente, o que vem na sua cabeça? Agora você fala a mesma coisa. O que vem na sua cabeça quando você pensa em temer a homens? Por favor, participe. Quando eu falo temer a homens, o que vem na sua cabeça? Medo de homens. Que sabedoria, cara. Sensacional. Legal. Certo, eu tenho medo de ser pego, né? Se eu sei que eu vou cometer uma infração, eu já fico olhando para os lados, né? Para ver se ninguém está... Por que eu olho para os lados? Porque eu tenho medo que alguém, o quê? Veja que eu vou fazer algo errado, não é? Não é assim? Legal, obrigado, tia Sueli. O que mais? Quando você pensa em temer a homens, o que vem na sua cabeça? Não vem nada na sua cabeça? Jovens que estão sorrindo, vai, dê uma ideia. Ananda. Aprovação, nossa gente, vocês estão transbordando em sabedoria. Joia, perfeito. Tiraram toda a minha ilustração, mas é isso. Sabe o que elas falaram? Elas falaram assim: medo de responder a sua pergunta e falar besteira. Isso é temor a homens. É pensar assim, e se eu falar alguma coisa que não é o certo e ele me corrigir, a igreja inteira falar, nossa! Né? Você se sente assim quando eu faço uma pergunta? E você até tem vontade de participar, mas você fala, se eu falar, né, a minha voz pode sair desafinada, ou eu posso falar alguma coisa errada, ou, eu tenho medo de que as pessoas vão pensar de mim, né? Você se sente assim, igual as nossas jovens? Pois bem, irmãos, lembra que eu disse que eu sofro desse problema? Eu me sinto assim todo domingo quando eu venho aqui falar com vocês. Eu fico pensando, gente, se eu chegar lá e assim, engasgar, eles vão ficar a aula inteira pensando naquela engasgada que eu dei. E se eu for lá em cima e falar alguma palavra errada, sem perceber, porque eu falo muito rápido, eles vão ficar pensando na palavra errada que eu falei. Então, irmãos, eu enfrento isso todo dia. Eu enfrento esse dilema direto. Temor a homens. E todo domingo eu preciso chegar aqui e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, porque eu estou com medo das pessoas. Eu não preciso, eles são meus irmãos, eles me amam, eu amo eles. E eu fico concebendo um monstro na minha cabeça. Eu fico vendo vocês aqui, antes de subir, tá bom? Antes de subir eu fico vendo vocês aqui com máscara. Sabe aquelas máscaras de filme de terror? Criança, tapa os ouvidos agora. Sabe aquelas máscaras feias? Eu fico imaginando vocês assim, sabe? Aquele monte de monstro que vai me engolir. Eu temo a homens. Eu tenho medo de falar em público e falar alguma coisa errada e vocês rirem de mim. Então, perfeita essa ilustração. Quando nós pensamos em temor a homens, então, duas coisas estão relacionadas, mas geralmente nós só pensamos em uma, que é essa, medo de rejeição. Quando eu falo em temer a homens, uma das coisas que está envolvidas em temer a homens é isso. Eu tenho medo que a pessoa me rejeite, eu tenho medo que não gostem de mim, eu tenho medo que não concordem comigo, eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo que me olhem estranho, eu tenho medo de perder amigos. Eu tenho medo de falar a verdade e passar por chato, numa geração onde o que preza é ser politicamente correto, eu não posso dar a minha opinião, porque se eu der eu vou ser taxado de alguma coisa. Então nós temos medo. E geralmente quando nós pensamos em temer a homens, é isso que vem na nossa cabeça. Muitas pessoas falam assim, não tenho medo de homens, não tenho medo de ninguém. Eu sirvo ao Senhor e falo mesmo que preciso falar. Tudo bem. Ainda assim você pode falar de modo errado, você pode ofender, você pode ser grosso. Mas existe um outro lado da moeda do temor a homens, que é esse lado que muitas vezes as pessoas negligenciam, mas que é o desejo exagerado por aprovação. Eu quero que todos me amem. Eu preciso que todos gostem de mim. É necessário para que eu seja feliz, que todas as pessoas que eu conheço me aceitem, me ouçam e gostem de mim. Isso é temer a homens. Por quê? Porque eu estou confiando a minha vida à opinião dos outros. Lembra lá do nosso versículo-chave? Quem teme ao homem, cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor, está seguro. Muitas vezes eu confio a minha autoimagem à opinião do próximo. Por exemplo, eu só me acho bonito se as pessoas falarem que eu sou. Eu só me acho especial se todo mundo falar que eu sou especial. A palavra de Deus não basta. Ele ter enviado o filho dele para morrer por você não é suficiente. Você quer que as pessoas falem. Você quer que as pessoas reconheçam o seu valor.
Então isso também é desejar a aprovação de homens, está aclopado nesse pecado chamado temor a homens. É uma moeda de dois lados. Eu tenho medo que não gostem de mim, e eu preciso desesperadamente que gostem de mim. Nós, com certeza, em alguma medida na nossa vida, já enfrentamos isso. Então, se nós vamos tentar usar algumas expressões relacionadas com temor a homens, algumas delas seriam basicamente essas daqui. Viver para agradar outros. Eu vivo em função do próximo. Você conhece alguém assim? Que vive para agradar todo mundo. Não pode magoar ninguém, que senão ela entra em depressão, ficar triste. Ficaram tristes comigo, meu Deus, o mundo acabou agora. O que vai ser de mim? Ela precisa estar o tempo todo agradando todo mundo. Ou buscar aprovação. Isso é uma expressão relacionada com temor a homens. Eu preciso que todos realmente me aceitem, eu preciso que todos gostem de mim. É importante para a minha vida isso. Ou querer que os outros estejam sempre felizes comigo. Esse tipo de coisa, irmãos, está relacionado com esse pecado conhecido como temor a homens. Eu preciso que todos estejam felizes comigo o tempo todo, irmãos. Eu vou falar já aqui uma verdade que eu ia falar lá no final, mas eu já vou falar agora. Acreditem ou não, é impossível isso, tá bom? É impossível que todas as pessoas gostem de você. É impossível que todas as pessoas concordem com você. É impossível que todas as pessoas admirem você. Se nem Jesus conseguiu, né, o argumento que nós usamos, se nem ele conseguiu, quem é você para você achar que você vai conseguir? Quem sou eu para eu achar que eu vou conseguir? Então, irmãos, isso é impossível, ok? Mas essas são algumas expressões relacionadas com temor a homens. Carência afetiva é uma expressão relacionada com temor a homens. Eu me lembro da minha fase de namoro. Irmãos, eu não quero entregar a Amanda aqui, mas eu vou entregar. Gente, a Amanda, ela ficava me ligando a cada 15 minutos para perguntar como eu estava, sabe? Mas o que ela queria, na verdade, quando ela me ligava direto, era que eu falasse que eu amo ela. Tá bom, perdão, eu inverti os papéis, era eu que ligava para ela. Eu ligava para ela o tempo todo, porque o que eu queria era ouvir. Eu te amo, não, você é especial para mim. E o pior, irmãos, é que aquela desgramada não falava isso. Não, pensa numa mulher dura, não falava. No começo do namoro, não. Ela esperou ter convicção para falar. E eu entrava num desespero, sabe? Porque eu queria o quê? Eu queria que ela falasse coisas especiais para mim. E eu rasgava o verbo para ela, falava um monte de coisa. Ela falava assim para mim, sabe o quê? Para com isso, porque você está exagerando. Você está me amando mais do que a Deus, isso é pecado. Aí, ai, cara, que mulher chata, velho. Né? Eu pensava isso. Eu estou inventando várias expressões lindas aqui, estou pegando umas músicas até da MPB, algumas frases bonitas para falar para ela, e ela não liga para isso. Você é uma mulher dura. Mas eu queria o quê? Eu queria a aprovação dela. Eu queria ser muito amado por ela, eu queria ser reconhecido por ela. Você já viu algum cara que começa a namorar e fica chato? É temor a homens isso. Porque ele quer muito ser aprovado pela namorada. Ele quer muito ser admirado por ela. Ele quer muito que ela fale bem dele. Meninas também, isso acontece com as mulheres também. Então, irmãos, carência afetiva é uma expressão relacionada a temer a homens também. A psicologia, ela vai tratar essa questão, que nós tratamos biblicamente como temor a homens, com algumas expressões tais como complexo de inferioridade. Essa é uma expressão psicológica, estudada pela psicologia. Você se sente assim, inferior aos outros? Isso é temor a homens. Porque você acha que todo mundo é melhor que você. Como que você se sente inferior a outros? Quando você, por exemplo, tem vergonha de levantar a mão e responder em público. Porque, eu não sou tão bom quanto os líderes que são sábios e eles vão dar uma resposta certa. Se sentir inferior é temer a homens. Em outras palavras, em palavras bíblicas. Em outros termos também, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas baixa autoestima, você já ouviu isso? Está relacionado a temor a homens. Por quê? Porque eu quero tanto que as pessoas me amem, mas eu não sei o que fazer para elas me amarem. Então eu me deprimo, eu fico mal, e eu preciso me valorizar mais, para que as pessoas me amem mais, para que elas me aceitem mais. De novo, o amor da nossa família, o amor de Deus, olha lá, tá vendo? Agora eu vou ficar pensando que vocês vão pensar em mim porque eu engasguei. Pronto, já passou. O amor de Deus não é suficiente, o amor dos irmãos não é suficiente, eu preciso do amor de todos.
O mundo tem que me amar. Nós vemos uma geração assim, onde cada um quer ser rei do mundo. Onde eu não posso falar não para ninguém, que a pessoa faz bico, fica triste, chora, bate o pé, reclama. Você conhece alguém assim? Será que você é assim? Então, irmãos, é por isso que a ideia que eu quis trabalhar aqui é essa vida numa corda bamba. Porque emocionalmente falando, espiritualmente falando, eu vivo tendo medo de um lado de desagradar as pessoas, e do outro lado eu vivo querendo o quê? Agradar a todos, para que todos me amem. Isso é um pecado que se expressa em duas vias. Isso é um problema que aparece por dois meios. Ou eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim, temor a homens, eu tenho medo que elas não entendam o que eu falei, por isso eu não falo, eu tenho medo de não ser compreendido, eu tenho medo de não ser amado, e por outro lado, eu quero muito ser compreendido, eu quero muito ser amado, eu quero muito ser aceito. Duas vias da mesma coisa. Temor a homens. Confiar a minha vida no que o outro pensa de mim. Isso é temor a homens. Confiar a minha paz interior ao que o outro diz a meu respeito. Então, se alguém falar, por exemplo, alguma coisa a meu respeito, o pastor Paulo é chato. Pronto, agora eu não vivo em paz mais, porque uma pessoa falou que eu sou chato. Então, isso é confiar a minha vida no que as pessoas dizem de mim. Jurandir, toma água. Jurandir, obrigado. Nós vamos falar mais sobre isso daqui 2 semanas. Mas basicamente isso que o Jurandir está falando, irmãos. Eu vou confiar numa pessoa que muitas vezes ela não tem uma justiça correta a meu respeito. Agora, Deus tem uma opinião correta a meu respeito. Eu vou confiar no que uma pessoa está falando, que muitas vezes ela não diz a verdade. Ela mente só para me denegrir. Mas eu vou acreditar nela. Poxa, o fulano falou que eu sou um chato. Talvez ele falou que eu sou... O que está acontecendo comigo? Talvez ele falou que eu sou um chato, porque eu falei alguma coisa que desagradou a ele. Então, a justiça própria do outro, ela não é justa totalmente. Ela não é justa igual a do nosso Deus. A opinião do outro sobre mim, muitas vezes, ela está maculada pelo pecado. Ou pela uma opinião incorreta, ou mesmo por uma opinião imprópria. Então, confiar nos outros nem faz sentido, irmãos. Não faz sentido eu confiar a minha vida na opinião dos outros. Não faz sentido. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que sim, antes que algumas pessoas entrem em desespero, existem alguns aspectos positivos dessa questão do agradar outros, ok? A Bíblia menciona algumas coisas, e hoje eu queria começar vendo com vocês os aspectos positivos, porque senão você vai sair daqui pensando assim, então eu não posso agradar ninguém, eu tenho que desagradar todo mundo. Não, não é isso. Bom, eu quero ver com vocês então alguns aspectos positivos do agradar outros, que a Bíblia apresenta. E é nesses que a gente tem que ficar, nos que a Bíblia apresenta, ok? Então, por exemplo, a Bíblia diz que os filhos têm que agradar os pais. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os filhos precisam... Então, filhos, é para vocês essa. Nina, escuta o papai. Você tem que agradar o papai e a mamãe também, tá bom, amor? Todos os filhos aqui, vocês têm que agradar os pais. E nós aqui que somos filhos, ainda temos nossos pais vivos. Nós precisamos agradá-los. E como que eu agrado meu pai? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu preciso honrar meus pais, eu preciso respeitá-los. Lembra aquelas coisas que nós falamos aqui? Eu preciso respeitá-los, eu preciso obedecê-los, eu preciso ouvir a opinião deles. Tudo isso está aclopado ao agradar aos pais. Mas talvez você pense assim, mas aí não está falando que eu tenho que agradar meu pai, está falando que tem que honrar. Tá, então vamos para um outro texto. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Esse é um dos primeiros versículos que as meninas decoraram. É verdade. O filho sábio alegra o papai e a mamãe. Mas o tolo, que é uma tradução também de insensato, que é mais fácil, né, para a criança entender. Mas o tolo é a tristeza da mamãe. O filho que é sábio traz alegria para os seus pais. Mas o filho insensato, que só faz besteira na vida, ele é a tristeza da família, é a tristeza dos pais. Então a Bíblia aqui, irmãos, ela está dizendo que os filhos eles precisam agradar os pais, ok? Daqui a pouco nós vamos ver quando isso se torna pecado, tá?
Em algum momento isso vai se tornar pecado. Outro texto vai dizer o seguinte: o homem que ama a sabedoria alega o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Em outras palavras, destrói a família. O cara que só faz besteira, o cara que anda, e aqui ele vai dar o exemplo de um pecado, o cara que anda se prostituindo, ele estraga a família. Mas o cara que é sábio, ele alegra a família. Então, irmãos, é bom os filhos agradarem os pais. Isso é bíblico, isso tem que acontecer, ok? Os filhos precisam agradar os pais, isso é importante. Nós temos que ensinar isso para as crianças. E não é agradar de fazer as coisas como eu gosto, é agradar de obedecer a Deus, de me obedecer em casa, tá bom? Outra questão aqui, outro texto. Efésios 6:1, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, tá? Então, o filho, ele precisa trazer alegria para os seus pais. Quando isso se torna pecado? Daqui a pouco eu falo, senão eu vou me perder aqui, tá? Outra questão, a Bíblia fala que os cidadãos, eles precisam temer as autoridades. Eu, como cidadão desse país, eu preciso respeitar as autoridades, aquilo que a Tsueli falou. Eu tenho medo que o guarda venha e me multe. Eu preciso temer a autoridade. Ele tem direitos, ele tem responsabilidades. Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso ouvir a minha autoridade. E a autoridade, irmãos, entendo que toda autoridade que existe no nosso sistema, ela é instituída por Deus. A judicial, a legislativa, mas também aquela que está dentro da escola. Professor é autoridade, eu preciso respeitá-lo. Aquela que está na rua, aquela que está lá no meu trabalho, o meu patrão é uma autoridade, eu preciso respeitá-lo. Então, o cidadão, ele precisa temer a autoridade, ok? Porque a autoridade é instituída por Deus. Nós precisamos respeitar as autoridades. Outra questão aqui. Os empregados, eles precisam agradar aos seus patrões, sabia? Sabia que a Bíblia diz que você, empregado, precisa agradar o seu patrão? Isso é bíblico. Olha só o que a Bíblia diz. Ensine os servos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Para quê? Para que eu preciso agradar meu patrão? Para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então eu preciso agradar o meu patrão, eu preciso ser um bom funcionário, para que o meu patrão conheça o Senhor Jesus Cristo, porque ele conheça a Deus. Isso é uma responsabilidade de todo aquele que é funcionário. Se você é funcionário, você precisa agradar o seu patrão. E não agradar no sentido de paparicar, de bajular, mas daqui a pouco a gente vai entrar nisso também. Então, uma vez que eu sou funcionário, que eu sou empregado, eu tenho que agradar o meu patrão, mas com o objetivo dele ver em mim uma pessoa diferente, uma pessoa em quem ele confia. E assim eu torne para ele o ensino de Cristo atraente. Poxa, cara, esse meu funcionário aqui é sensacional. Vou dar um exemplo, por exemplo, do meu pai. Meu pai, ele era um homem bem difícil, bem muquirana, bem avarento. Depois que ele se converteu, Deus deu um dom para ele. O dom de contribuição, o dom de hospitalidade, tudo que ele nunca teve na vida. Deus deu isso para ele. Ele se transformou literalmente da água para o vinho, é uma nova criatura. É o cara mais generoso que eu conheço desse mundo. Não tem igual a ele. Eu não conheço, estou falando que o cara é bom nisso. Ele tem vários pecados, tá? Eu estou falando que esse dom ele exerce com sabedoria. Sabe o que aconteceu? O patrão dele que é ateu, hoje ouve um monte do evangelho. Por causa dele. Ele chegou para minha mãe e disse, o patrão chegou para minha mãe e disse, olha, eu ainda não creio em Deus. Mas o dia que eu crer, eu vou para a sua igreja. Porque o que esse Deus fez para o seu marido é incrível. Caramba. Entende? Então, o funcionário, ele serve bem e ele agrada o seu patrão, a fim de que o seu patrão tenha interesse por Deus. Por que você é assim, cara? Quem que te mudou? Por que você mudou desse jeito? Eu te conheço há 20 anos, o que você mudou agora? Deus me mudou. Deus fez isso comigo. Deus fez isso por mim. Entendem por que temos que ser bons funcionários? É tão triste quando algum irmão dá emprego para outro, e esse outro se torna um péssimo funcionário, né? Se torna um péssimo funcionário. Não sei se acontece aqui, mas eu já vi isso acontecer, infelizmente. A pessoa vai trabalhar para um irmão e acaba sendo um preguiçoso, porque acha, é irmão em Cristo, eu não preciso trabalhar direito. Que coisa triste isso. Tá, a Bíblia também fala, irmãos, que os cônjuges, tá vendo? Aqui é o medo do homem, vou falar errado. A cônjuges
Falei certo, né? Cônjuges devem agradar-se mutuamente, sabia? A Bíblia fala isso. A 1 Coríntios 7, 33 e 34 diz assim: mas o homem casado preocupa-se com as coisas daqui, deste mundo, em como agradar a sua mulher. E a mulher casada preocupa-se nas coisas daqui, em como agradar o seu marido. Paulo aqui não está criticando o marido ter que agradar a esposa. Ele está dizendo, se você quer casar, entenda que agora você vai viver para agradar a sua esposa. Você tem que agradá-la. Não dá para você viver só para o reino mais. Você vai estar dividido entre agradar a esposa e servir a Deus. Então, uma das funções os cônjuges, eles precisam se agradar mutuamente. É por isso que quando eu caso agora, eu vivo para agradar a minha esposa. E ela vive para me agradar. Isso é casamento, essa é a aliança que nós fazemos. É um vivendo para o outro. E os dois juntos vivendo para Deus. Isso é casamento, ok? Então, cônjuges precisam se agradar mutuamente. Mas isso aqui também pode virar um pecado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E por fim, irmãos, a Bíblia também diz que os crentes, eles precisam agradar os incrédulos. Agora, calma, a Bíblia vai explicar como que eu tenho que agradar o incrédulo. 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Isso é Paulo dizendo. Eu quero agradar as pessoas, para que elas sejam salvas. Agora, irmãos, os irmãos bem sabem que isso aqui não está abrindo margem para você a pecar. Paulo não pecava para agradar as pessoas. Ele está dizendo aqui que ele fazia tudo para agradar a todos, tudo que é lícito. Tudo que está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Uma vez eu estava, quando eu morava em Serra Negra, eu fazia faculdade com alguns jovens que eram de uma outra igreja. E um dia eles foram todos preparados assim para ir no rodeio, que Serra Negra tem rodeio, né? É bem forte isso lá. E eles estavam todos preparados para ir no rodeio lá da região. Estavam com umas roupas bem indecentes, assim, algumas meninas, né? Aí eu falei, né? Naquela época eu era mais ousado, eu falei, onde vocês vão? Não, a gente vai no rodeio. Eu falei, mas você vai no rodeio? Cara, lá vai ter o show daquela dupla sertaneja, cara. Faz sentido vocês irem lá? Eu estou dizendo isso porque é por causa da nossa cultura, tá? Não que haja pecado em si, ir no rodeio. Mas na nossa cultura local, o crente não vai no rodeio. Então, por amor ao incrédulo, o crente não vai no rodeio. Para que o incrédulo não se escandalize. Sabe aquilo que 1 Coríntios também ensina? Cara, se você vai ofender alguém, não faça, para não ofender, para não afastar a pessoa do evangelho. E a roupa também que elas estavam vestindo, né? Eu falei, mas vocês vão no rodeio? Eu vou, não tem problema nenhum. Eu falei, não tem problema? Mas vocês vão assim? Vamos. Esqueci um detalhe, eles estavam com cerveja na mão já. Eu falei, mas vocês vão bebendo assim? Tipo, em público? Cara, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei, eu também, eu vou lhe dar um tapa na cara. Não falei isso, eu pensei só. A pessoa estava distorcendo a liberdade em prol da libertinagem. Eu posso fazer tudo que é certo, eu posso fazer tudo que é lícito. Eu posso fazer tudo que não ofende ao próximo. Isso é liberdade, essa é a nossa liberdade. O problema é que alguns crentes estão transformando liberdade em libertinagem. Eu faço tudo e uhul! Tudo posso naquele que me fortalece. Posso sair com 30 hoje que não tem problema. Eu posso chegar travado em casa que ninguém vai ligar. Não é assim. Isso é libertinagem, não é liberdade, tá bom? Então, eu preciso agradar aquele que não é crente. Mas eu não vou me enfiar no pecado com ele. Eu vou fazer o que é justo, eu vou fazer o que é lícito, eu vou fazer o que é certo, a fim de aproximá-lo de Deus. É isso que Paulo fazia, tá? Mas isso é um dever nosso. Eu não posso chegar e falar, não, eu não me misturo com o incrédulo. Isso é errado, isso é pecado. E tem um monte de denominação que faz isso. Não andamos com os incrédulos. Não, como não anda? Então você está onde? O Senhor Jesus mandou você ser luz no meio dos incrédulos, você vai ficar sendo luz no seu quarto? Também está errado isso, ok? Os dois extremos são errados. É errado eu me afastar do incrédulo, mas é errado eu também entrar e fazer tudo que ele faz. Ok? Eu preciso agradá-lo, mas com moderação, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Quando que isso se torna pecado, então? Quando tudo isso se torna pecado? Basicamente, irmãos, o pecado, ele vai surgir, em primeiro lugar, quando nós distorcemos essa possibilidade de agradar os outros. Quando eu distorço isso. Por exemplo,
E essa é uma boa, agradar aos outros é uma coisa boa. Deus nos deu esse privilégio de agradarmos o próximo. Filho agrada o pai, marido agrada a esposa, empregado agrada patrão, incrédulo agrada o crente, agrada o incrédulo. Tudo isso é bom. Isso é bom. O problema é que nós distorcemos isso que é bom e usamos para o mal. Por exemplo, muitas vezes nós usamos e mudamos a ordem bíblica a nosso favor. Quando? Quando o esposo, quando o marido, ele agrada a esposa a fim de receber algum favor dela. E isso no começo é legal. Mas depois de um tempo, ele só vai agradar a esposa quando ele for receber algum favor dela. E basicamente, você que é adulto aqui, entende que eu estou falando de uma palavra que começa com S e acaba com exual. Ok? Então, ou quando a esposa, ela só agrada ao marido, a fim de receber alguma coisa em troca. Não, eu libero, vou ter que usar essa palavra, desculpa, mas eu libero se você me deixar comprar aquela roupa. No mundo lá fora, irmãos, isso tem outro nome, viu? Isso tem outro nome. Trocar favores, assim, né? Receber para dar algo em troca, isso tem outro nome lá fora. Irmãos, nós temos que nos amar mutuamente, os cônjuges. Inclusive no que diz respeito à relação sexual. Inclusive nisso. Porque a Bíblia diz que é responsabilidade dos dois se amarem mutuamente. Sabe esse negócio tipo assim, não. Irmãos, infelizmente, eu não sou trouxa. Eu sei que infelizmente muitos aqui assistem novela. Sei disso. Isso é triste, mas eu sei que assistem. E o que você mais vê na novela é isso. Não, você só faz o que ele quer se ele trocar o seu carro. Né? Não, se ele te levar para a praia, você faz o que ele quer. Que isso, irmãos? Isso tem outro nome, chama prostituição isso. Né? Eu pago, eu recebo. Isso não é relacionamento, irmãos. Isso não é, desculpa, mas não é. Então eu distorço a boa palavra de Deus a meu favor. Não, peraí, se eu agrado, eu recebo algo em troca? Então eu vou desagradar um pouco para ele me paparicar mais depois. Ou vice-versa. Não, eu vou ser duro porque ela vai me agradar. Se eu for duro, ela vai me agradar. Isso é pecado, irmãos. Eu tenho que agradar a minha esposa porque é uma ordem de Deus. Porque eu amo ela. Não porque eu quero receber alguma coisa em troca. Ela tem que me agradar porque ela me ama diante de Deus. Não porque ela quer alguma coisa em troca. Então percebe quando se torna um pecado? É bom o marido agradar a esposa? Isso é bom? Respondam sim. É bom o marido agradar a esposa? É bom a esposa agradar o marido? O problema é que nós distorcemos isso. E eu só agrado quando eu recebo alguma coisa em troca. Ok? Isso é errado, irmão. Isso é pecado. A outra questão. Os pais agradam os filhos. O filho tem que agradar o pai? Filhos, vocês que são filhos, vocês têm que agradar o papai e a mamãe? Cadê as crianças dessa igreja? Estão dormindo? Acordem elas aí. Dá um tapinha na cabecinha delas. Não, brincadeira. Fala para elas, acorda filho. Filhos têm que agradar os pais. Melhorou. Sim. Agora, você só agrada o seu pai se ele te der mesada. Sabe o filho que só ajuda em casa se ganhar mesada? Nós vivemos uma geração assim. Eu pago para o meu filho me ajudar. Isso aí também tem outro nome. Isso se chama serviço de diarista, irmãos. Agora, você vai pagar para o teu filho te ajudar? Não, teu filho tem que ajudar você porque te ama. Porque a responsabilidade dele é ajudar em casa. Se você quer dar uma mesada para ele, a mesada não tem nada a ver com o serviço que ele faz para você. Então os filhos, eles precisam agradar os pais. Isso é bíblico. Mas nós distorcemos isso. O filho só agrada ao pai? Não. Eu só paro de chorar nesse supermercado quando você comprar a bolacha que eu quero. Já viram isso em algum lugar? Isso aí, irmãos, é uma distorção daquela boa coisa que significa agradar os pais. Por quê? O filho que para de chorar no mercado agrada o pai? Né? Quando o filho para de chorar no supermercado. Quando o filho vai no supermercado em paz, feliz, sem ficar pedindo coisa, isso agrada ao pai? Agrada, não é? Isso agrada. Agora, o filho, ele começa a chorar no mercado e ele só para quando ele recebe o que ele quer. Isso está certo? Não. Isso é pecado. Está distorcendo a boa possibilidade de agradar os pais em prol do seu egoísmo, do seu pecado. Ok? Então nós somos peritos nisso. Somos peritos em distorcer a boa vontade de Deus pela má vontade do nosso coração.
Os pais agradam os filhos, mas não porque amam os filhos, porque querem comprar o amor dos filhos. Nós vivemos numa geração onde os pais querem comprar o amor dos filhos. Quem aqui já ouviu aquela expressão, não, eu dou isso para ele para compensar a minha ausência. Eu dou isso para ele para compensar a minha ausência. Eu tenho que trabalhar fora, então eu vou comprar esse brinquedo para ele para compensar. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Irmãos, eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar fora. Se você precisa trabalhar, você tem que trabalhar. Agora, não é um presente que vai compensar a sua ausência. Você não precisa dar presentes todo dia para o seu filho. Você pode chegar para ele e explicar, filho, a mamãe precisa trabalhar. A mamãe te ama, eu queria muito estar com você, mas eu preciso. Agora, atenta no que eu estou dizendo aqui. Preciso trabalhar. Fale a verdade para o seu filho. Porque às vezes alguns pais trabalham porque não suportam ficar com os filhos também, né? Põe na creche, não suporta, põe na creche, fala, eu preciso trabalhar. Não precisa nada, né? Mas, então tá, se você precisa, fale a verdade para a criança. Filho, a mamãe precisa trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque eu venho de um lar assim. Todo dia minha mãe trazia um presente para mim. Porque ela trabalhava fora, para mim e para minha irmã. Todo dia ela trazia um presente para mim. E ela falava isso para a gente, eu quero compensar, ter ficado longe de vocês o dia todo. Depois de 10 anos fazendo isso, finalmente caiu a ficha dela. Que todo o salário dela ela gastava dando presente para nós. Só que aí a gente já estava grande, já estava saindo de casa. Ela gastava literalmente, irmãos, todo o salário dela trazendo presente. Aí ela veio e pediu perdão, falando, me perdoem, porque eu troquei totalmente as prioridades, inverti as bolas, queria ter ficado com vocês, agora vocês estão saindo de casa, e eu fiquei gastando todo o meu salário com presentes, para suprir a minha ausência, ela reconhecendo isso, para suprir a minha ausência. Então, irmãos, tomem cuidado, você não precisa comprar o amor do seu filho. Se você tem que trabalhar, irmã, você vai trabalhar, e você chega para o seu filho e fala, filho, mamãe tem que trabalhar, agora não adianta você trabalhar e gastar todo o seu salário dando presente para a criança, senão fica em casa com ela. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por favor, alguém está entendendo que eu sou machista aqui? Alguém está entendendo que eu sou preconceituoso com mulher que trabalha fora? Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Por favor, não é isso. Eu estou dizendo que se você precisa trabalhar fora, é porque você precisa daquele dinheiro. Agora, não adianta você pegar aquele dinheiro e gastar com a criança. Não faz sentido isso. Ok? É só isso que eu estou dizendo, tá bom? Então, não precisa ficar com peso na consciência. Eu tenho que comprar o amor do meu filho, levando um presente todo dia para ele. Se você tem que trabalhar fora, senta com a criança e explica. Fala, filho, eu tenho que trabalhar. Quando você puder, você compra um presente para ele no aniversário. Mas você tem que trabalhar. Agora você não precisa querer comprar o amor dele. E nós vemos numa geração onde os pais querem comprar o amor dos filhos. Amor não se compra, irmãos. Amor se desenvolve com relacionamento. Bom? Além disso, eu já falei, os filhos agradam os pais para ganhar coisa. Você já viu eu ia falar aquela peste, não, aquele santo que você tem em casa, o seu filho, dizendo assim, mãe, eu só ajudo se você fizer nada, moleque, você tem que me ajudar, acabou. Uma ordem. O que sofre? Você já ouviu seu filho falando isso para você? Ou você já falou isso para os seus pais? Filho, vem almoçar. Mãe, eu só vou almoçar se você pôr suco. Que isso agora? Tem que obedecer seu pai, cara. Se ele mandou você vem almoçar, senta na mesa e come. Mãe, eu não vou aí, traz a comida aqui para mim. Isso não é agradar o pai, isso é agradar o seu ego. O pai tem que te servir e levar comida na sala para você. Não, filho, vem pegar comida aqui, você vai sentar na mesa e comer comigo. Ok? Então, irmãos, há uma troca aqui. Nós temos que agradar uns aos outros. Isso é bom. O problema é que eu uso isso para o mal. Eu uso isso só em meu favor. Eu não amo os meus pais suficientes. Eu só me amo. Eu quero tudo para mim. Eu não amo meu marido o suficiente. Eu só me amo. Eu quero tudo para mim. Eu não amo a minha esposa o suficiente. Eu só me amo. Eu quero que ela me sirva. Percebe como nós somos egoístas, infelizmente? Eu sou assim. Estou falando coisas aqui que acontecem comigo, tá bom? Estou dando exemplos que eu conheço. Mais do que isso. Nós vivemos num país, irmãos, onde o cidadão, essa palavra é comum, né? O cidadão só teme a autoridade se ele receber algum favor em troca. Você já viu alguém chegar assim, por exemplo, uma prefeitura. Alguém chega na prefeitura, aí geralmente tem ali algum funcionário no balcão, não sei como funciona aqui, estou pensando na cidade de onde eu venho. Tem algum funcionário no balcão,
Aquele funcionário, ou às vezes tem algum guarda, né? Geralmente a prefeitura tem algum guarda ou algum segurança. Você já viu o cidadão que chega para aquele guarda, para aquele segurança e cumprimenta ele? Ô, meu amigo, meu chapa! Cara, que legal, bom te ver. Sabe, dando aquela puxada, né? Dando aquela paparicada. Eu ia falar, puxando o saco, eu não posso fazer isso aqui. Dando aquela paparicada na pessoa. Para quê? Ô, cara, pede pro fulano me passar na frente da fila lá, né? Porque eu tô com pressa, cara, desculpa aí. Já viu isso acontecer em algum lugar? No banco. A pessoa chega lá pro outro. Ô, meu amigo, quanto tempo, como está sua mãe? Na fila. Tá bem, para a pessoa que está na frente. Tá bem, minha mãe, nossa, que saudade. Ah, manda um abraço para ela, vai lá em casa. Viu, quanto você quiser. Ah, fala o dia. Cara, eu estou com uma pressa, você não paga essa conta para mim? O dinheiro está certinho aqui. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a pessoa. Eu não estou nem aí com a mãe dela, não estou nem aí com ela. Eu quero que ela se exploda, eu quero que ela pague a minha conta. Para eu sair da fila. Nós somos malandros, irmãos. Malandros por natureza. Eu respeito a autoridade se ela me trouxer algum benefício. Eu falo bem do prefeito enquanto ele trouxer benefícios para mim. Quando ele me trouxer mais, eu meto pau nele. Eu falo bem do pastor quando ele pregar coisas que agradam aos meus ouvidos. Quando ele falar algumas verdades para mim, esse cara não é bom não. Essa é a nossa geração, irmãos. Essa é a nossa geração, ok? Além disso, irmãos, empregados só agradam os patrões, não para aproximá-los de Cristo, mas para serem promovidos. Enquanto tiver a possibilidade de ser promovido na empresa, eu agrado. A partir do momento que não tem possibilidade, que exploda essa empresa aqui, não vou crescer aqui, não vou crescer aqui dentro, isso aqui não vai proporcionar nada para mim. Eu vou trabalhar como der, do jeito que der. Então percebe que agradar o patrão é uma coisa boa, desde que eu faça isso para aproximá-lo de Deus. O problema é que eu distorço isso que é bom e uso ao meu favor. Eu só vou agradá-lo se ele me der uma promoção. Quem aproximar de Deus? Eu quero que ele se exploda. Entendem como surge o pecado? Quando nós distorcemos uma coisa que é boa. Bom? E tem também, né? Alguns amigos, né? O crente distorce aquela ideia boa de agradar o incrédulo a seu favor. Não, cara, eu só estou andando com essa galera para levar isso para a igreja. Filho, quantas vezes eles já foram no culto com você? Não, ainda não foram nenhum, mas eles vão, em nome de Jesus. E quantas vezes você já foi para a balada com eles? Pai, umas 7 vezes. Quantas, filhos? 7 vezes, pai. Entendem? Nós distorcemos a nosso favor. Eu sou crente, eu preciso agradar o incrédulo. Mas é o que eu quero ir na balada, então eu quero agradar aquele incrédulo, eu vou com ele na balada. Mas eu estou aqui na balada porque eu quero levar todo mundo para Jesus. Mas você não fala de Jesus, ninguém sabe que você é crente, você não abre a boca, você vai de lá, sai de lá e ninguém sabe o que você estava fazendo lá então. Né? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Sobre esse negócio de namoro missionário, isso também não existe, irmãos. Você quer namorar um cara que não é crente, é uma decisão sua. Mas não finja que é porque você quer trazer ele para a igreja. Não fale isso. Bom? Então nós vamos tomar esses cuidados. Nós distorcemos a boa verdade de Deus, de que eu tenho que agradar um incrédulo para trazer ele para Cristo, a meu favor. Eu agrado o incrédulo porque no fundo eu queria ser como ele. Mas eu sou obrigado a ir na igreja, né? Fazer o quê? Eu queria estar lá com ele, mas... Ok? Nós distorcemos as coisas, tá? Mas também, o pecado surge... Cadê? Desliguei. O pecado surge quando nós passamos a depender da opinião dos outros. Quando eu passo a necessitar que as pessoas gostem de mim. Saber, aquilo que eu disse no início, saber que Deus me ama não basta. Eu preciso que todos me amem. Saber que eu fiz o meu melhor para o Senhor não é suficiente, eu preciso que todos me elogiem. Vou dar um exemplo. Ontem, lembra que eu falei para vocês que hoje a mensagem à noite vai ser um pouquinho diferente, mas ainda assim, vai ser uma mensagem bíblica para toda a igreja, ok? Mas vai ser um pouquinho diferente. Eu mostrei essa mensagem para minha esposa, para ela dar o selo de aprovação do Inmetro, né? Ela falou, não, cara, você está louco fazer isso na igreja, não faça isso. Eu mostrei para ela, já tinha mostrado para as meninas gostaram, pediram para mudar um pouco o nome dos personagens, mas eu não mudei, eu fiquei com os nomes da Bíblia. São nomes confusos, os irmãos vão ver, vai ser um texto do Antigo Testamento, que nós vamos estudar hoje à noite. Mas eu mostrei para minha esposa. Quando acabou a mensagem, ela olhou e falou, tá bom. Pegou e já saiu atender as meninas. Irmãos, meu coração ficou apertado, sabe? Apertado, por quê? Porque ela não falou o que eu queria ouvir.
O que eu queria ouvir? Uau! Que mensagem incrível! Vai ser super legal, Paulo! Nossa! Vai ser uma bênção! Ela não falou nada disso. Ai, meu coração começou a doer, sabe? Achei que você tem um infarto. Eu quase liguei para o Dr. Marcelo. Começou a doer meu peito. Eu falei, meu Deus, ela não gostou. Eu precisava da aprovação dela. O fato de eu ter passado semanas estudando o texto, o fato de eu ter me esforçado na apresentação do texto, não bastava para mim. Eu precisava da aprovação dela. E tanto que eu precisei chamar ela. Falei, por que você não gostou da mensagem? Qual que é o problema? Fala a verdade. Ela falou, não, nem pensei nisso, estava tarefada. Muito legal. Você precisa melhorar um pouquinho isso, aquilo. Então é só isso? Você gostou? Posso pregar? Ela falou, claro, tal. Aí deu aquele alívio, sabe? Enquanto ela não autenticou falando que estava bom, eu não fiquei em paz com Deus. Depois eu me toquei, falei, Senhor, eu vou falar sobre isso amanhã, acabei de pecar. Acabei de pecar. Eu preciso da aprovação dos outros. Se os outros não aprovam o que eu faço, não é suficiente para mim. Deus me aprovar não é bom bastante. Eu preciso que todo mundo me aprove. Eu preciso que todo mundo me ame. Lembra? Então, temor a homens envolve dois lados. Medo de ser rejeitado, medo de não gostarem de mim, mas também envolve um lado que é o desejo desesperado por aprovação e amor. Por reconhecimento e glória. Ok? Esses dois lados da mesma moeda. Os dois se chamam temor a homens. Ok? Pois bem, irmãos, nós estamos já quase encerrando. E eu gostaria de fazer então aqui, apresentar para vocês algumas perguntas para a gente diagnosticar se em algum momento da nossa vida nós já lidamos com esse pecado, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas perguntas, a maioria não são minhas. Elas vêm de um livro chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Não sei se você já leu, se você tiver a oportunidade, leia, que é um ótimo livro que fala justamente sobre esse assunto. Eu temo mais as pessoas do que a Deus. Deus para mim não é tão importante. O importante é que as pessoas pensam de mim, o importante é que as pessoas me vejam, me reconheçam, me glorifiquem, me amem, me aceitem e me queiram. Tem tanta coisa, né? Se eu ficar falando. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, que vem desse livro, para você ler e passar, poxa, já passei por isso. Isso aí em algum momento eu já fiz. Bom? Ou não. Não tema homens mesmo, eu estou bem. Aí você já sabe que você também não precisa vir nas próximas aulas, ok? Por exemplo, primeira pergunta que ele faz. Você luta ou já lutou com aquilo que nós chamamos de pressão do grupo? Em algum momento você já enfrentou isso na escola? Em ser pressionado a agir igual todo mundo age? A fazer igual todo mundo faz? Saibam, irmãos, que mesmo nós aqui, enquanto pastores, somos pressionados a pregar o que todo mundo prega. Sabia? Essas mensagens são muito duras. Essas mensagens são bíblicas. A mensagem bíblica é a mensagem que fala de glória. Sabe essas coisas assim? Nós somos pressionados a nos adequar a um grupo de pastores que pregam. Você já foi pressionado em algum momento na sua vida a agir igual todo mundo age? Não, todo mundo pensa assim, eu não posso pensar diferente, porque senão todo mundo se veste assim. Se eu não me vestir assim, as pessoas não vão me amar. Seu filho algum dia já chegou para você e falou, pai, eu preciso daquela roupa. Por quê, filho? Não, porque eu preciso daquela roupa. Por quê, filho? Porque eu preciso, pai. Aí o pai vai lá e compra, assim, sem perguntar uma quarta vez, né? Se o pai insistir, o moleque vai falar, não, pai, porque todo mundo tem. Eu preciso ter também. E nós aqui, a maioria de nós aqui, vivemos e somos de uma geração que quer agradar os filhos em tudo. Porque a maioria dos pais aqui, e vocês enquanto filhos sofreram muito. Vocês enquanto filhos não tinham tudo o que queriam. E agora nós somos pressionados pela sociedade a dar tudo para os nossos filhos para que eles sejam felizes. Não é assim, irmãos, tá bom? Mas em algum momento na sua vida você já foi pressionado pelo grupo, pelo meio, pelos seus colegas de trabalho. Pô, cara, só tu não ri dessas piadas, todo mundo ri. Outra pergunta que ele faz aqui, no livro. Você vive atarefado e não consegue dizer não para as pessoas? Você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não? Tudo que os outros pedem você tem que fazer? Isso é característica de alguém que teme a homens. Por quê? Porque eu não quero desagradar ninguém. Porque eu não quero que ninguém fique triste comigo. Porque eu não quero que ninguém perceba que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu não dou conta. Ok? Outra pergunta. Você precisa de alguma coisa do seu cônjuge? Lembra que eu expliquei? Os cônjuges têm que agradar uns aos outros. O problema é quando eu preciso de algo dele. Por exemplo, eu preciso
que o meu cônjuge... Eu fui confrontado com essa pergunta aqui. Eu preciso que o meu cônjuge me diga todo dia que me ama. Senão eu não sou feliz. Quando eu li isso aqui, vai, droga, olha eu aqui já. Tá vendo bem, né? Já caí na terceira. Na verdade, eu já tinha caído nas outras duas, só era orgulhoso para aceitar. Caí na terceira. Eu preciso que a Amanda todo dia me diga que me ama. Se ela não diz isso, eu não fico feliz. Se eu saio de casa e ela está atarefada e não olha direito para mim, irmãos, eu sofro. Eu fico mal, eu saio emburrado, eu falo, essa mulher não me ama. Eu amo essas crianças, essa mulher... Sabe? Eu tenho necessidade. Eu sei que ela me ama, irmãos. Faz tudo para mim. Mas eu preciso ouvi-la dizer todos os dias. E vocês que são recém-casados, vocês que namoram, sabem que é lindo isso no namoro, é lindo isso depois da lua de mel. Mas quando vem a vida real, você vai ver que às vezes a correria, né? Você esquece de paparicar a pessoa 3 horas por dia. Não dá para você ficar no telefone, por mais que você tenha um plano da Vivo, o dia inteiro batendo um papo, porque você tem que trabalhar. Entendeu? Então essas coisas mudam um pouco. Mas eu sinto falta. Eu preciso que a minha esposa me ligue. E quando ela me liga, ela tem que me dizer, beijo, amor, te amo. Se ela não fala isso, eu não fico em paz. Eu falo, aconteceu alguma coisa, ela não está bem comigo. Sabe? Então eu já fico eufórico. Eu sei que muitos de nós aqui somos assim. Eu sei que muitos são assim. Eu sei que várias mulheres são assim. Nós todos sofremos em algum momento com isso, tá bom? Pode ser que você não, mas muitos sofrem, tá? Essa pergunta aqui me machucou. Próxima. Você tem necessidade de ser aprovado ou paparicado? Você tem essa necessidade? Se a pessoa não fala que o que você fez foi bom, você fica triste? Fala a verdade, você fica triste, né? Eu fico também, gente. Lembra que eu falei? Mostrei a pregação linda pra minha mulher lá, onde ela... tá legal. Tá legal! Como tá legal? Vai 3 meses que eu estou estudando isso. Fala que tá lindo, que tá maravilhoso, Amanda. Como tá legal? Até minhas filhas demonstraram mais empolgação na pregação do que ela. Você tem necessidade de ser aprovado? Você tem necessidade de ser paparicado? Isso é uma característica de quem teme a homens. Você tem necessidade que as pessoas reconheçam o seu valor? Né? Irmãos, é como o Jurandir bem lembrou. Nem sempre isso vai acontecer, porque nós colocamos a nossa confiança em pessoas que são pecadoras. Pessoas que são pecadoras. Outra pergunta. A autoestima é um problema para você? Você vive enfrentando esse dilema de autoestima? Essa palavra é recorrente nos seus lábios? Outra pergunta. Você já sentiu medo de fracassar? Mas não pelo fracasso em si, por pensar no que os outros iam dizer a seu respeito? Cara, se não der certo esse projeto, o que vão falar de mim? Isso é temer homens, irmãos. Outra questão aqui, outra pergunta que ele faz. Você tem dificuldades em tomar uma decisão por ter medo de falar caso... Por ter medo do que vão falar caso você tome algum partido? Você é uma pessoa indecisa? Geralmente a pessoa indecisa, ela é indecisa não porque tem tantas coisas... Ela fica indecisa porque ela fica pensando no que vão pensar dela. Se eu escolher por A, esse pessoal vai pensar isso de mim. Se eu escolher por B, esse pessoal vai pensar isso de mim. Irmãos, nós vivemos uma geração que está em cima do muro. Nós vivemos uma geração que está em cima do muro. Isso que eu estou falando tem tudo a ver com a aula que o Fábio deu semana passada. Nós precisamos viver, irmãos, e ter convicção que nós temos uma mensagem para proclamar. E nós temos um estilo de vida para viver. E está aqui. E eu preciso defender isso. Eu preciso falar o que está aqui. E creiam, irmãos, muitos não vão gostar. Mas sabia que Jesus já tinha até avisado isso? Mas nós vivemos numa geração que não pode ofender ninguém, não pode desagradar ninguém. Se eu falar A, B vai ficar triste comigo. Se eu falar B, ela vai ficar triste comigo. Então eu fico em cima do muro e não decido. Você tem dificuldade de tomar decisão? Isso é uma característica de quem teme a homens, tá? Outra pergunta ali. Qual que é? A 8 já. Você fica envergonhado facilmente? Você passa vergonha por tudo? Se você fica envergonhado facilmente, irmãos, é porque você tem receio do que as pessoas vão pensar de você, que você é um fracassado, que você é um tonto, que você é um esculachado, né? Você passa vergonha facilmente? Eu sou uma pessoa que passa vergonha facilmente. Qualquer coisa, já, meu Deus, o que vão pensar de mim, sabe? Eu falei para vocês, eu vou compartilhar os meus dilemas aqui. Você mente? Porque se você falar a verdade, você tem medo do que as pessoas vão dizer de você, ou você tem medo de ferir alguém, ou de passar vergonha. Você é uma pessoa que mente? Às vezes você até quer falar alguma coisa, mas você mente. Então a pessoa que mente, mentira, a pessoa que geralmente mente, ela mente porque teme a homens, porque ela tem medo do que vão pensar dela, tá? Você tem inveja dos outros? Você é controlado pelo que os outros têm?
Ai, cara, eu preciso ter um carro igual dele. Por que você precisa ter um carro igual dele? Não, porque as pessoas vejam que eu estou bem. Irmãos, olha, uma coisa que eu já percebi aqui nessa sociedade tupaense é que ela é igual à sociedade de Serra Negra. O povo vive de ostentação. Todo mundo quer mostrar que está bem. Ninguém pode mostrar que está com dificuldade financeira. Eu não estou bem, eu estou endividado, mas eu preciso trocar de carro para que as pessoas vejam que eu estou bem. Por que você precisa trocar de carro? Para que as pessoas vejam que você está bem. Isso tem temor a homens, tá bom? Mais do que isso, você é melindroso. Isso é um mal da nossa geração. A geração mimimi. Qualquer coisa que você fala, a pessoa chora. Porque não me ama, porque não tem um reconhecimento. Você é uma pessoa melindrosa. Se tem uma coisa que crente é melindroso, irmãos. Você não pode falar não para o crente. Você não pode falar uma coisa que ele não gosta, que ele já chora, que ele já sofre. Você é assim. Irmãos, eu sou melindroso, eu sofro com isso. Se alguém fala que não gostou de alguma coisa que eu fiz, eu fico triste. Precisamos lutar contra isso. Isso é errado, irmãos. Por quê? Lembra que eu disse? Nós não vamos agradar a todo mundo. E esse é o mundo que nós vivemos. Nós somos pressionados a agradar a todos. Isso é impossível. Impossível. Você é uma pessoa que vive magoado ou ofendido? Qualquer coisa que fazem para você, você já está ofendido. Já está de bico. Você é assim? Isso é temor a homens. Você quer que todo mundo te ame. Você quer ser aprovado. Você quer ser o melhor. Isso é temor a homens. Isso é pecado, tá? A 12. Como eu falei, irmãos, esse livro aqui é bom. Essas perguntas aqui foram boas. Lembra? Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. É daí que eu tirei essas perguntas. Você quer ter controle sobre tudo e todos? Geralmente quando a pessoa quer controlar tudo e todos, ela tem medo que outro controle ela. Temor a homens. Eu quero controlar todas as circunstâncias. Eu quero controlar todo mundo. Se alguma coisa foge do meu controle, eu surto. Por quê? Porque eu não quero ser controlado por ninguém. Temor a homens, tá? 13. Você vive fissurado em manter a aparência, mesmo com o passar do tempo? E aqui eu estou falando para as pessoas que vivem em academia, vivem fazendo plástica, mas não pelo motivo correto, que é a saúde. E sim pelo motivo errado. Lembra que eu falei? Pelo motivo errado, que é aparecer. Que é que todos vejam que você continua lindo ou linda com o passar do tempo. Irmãos, é impossível. Você quer que eu prove isso? Liga a sua televisão na Globo, 9 horas da manhã, na Maria Braga. É isso que é o ruim de filmar esse negócio, né? Tá. Irmãos, a mulher está acabada. Mas ela vive de aparência. Vive na academia, vive na prática. Mas não dá mais, não dá conta. Não dá mais conta. Não tem milagre que faça você não envelhecer. Todos envelheceremos, tá bom? Você quer cuidar da saúde, que seja para a saúde. Mas não para o que os outros vão pensar de você. Ok? Tudo isso é explicado também no livro. Você se acha melhor que os outros? Vamos jogar limpo aqui. Você acha que se você fizesse tal coisa seria melhor? Se você coordenasse tal necessidade da igreja, você faria melhor que outros? Não, se eu comandar aquele departamento, eu sei que ia bombar. Ou se eu fizesse aquele almoço, eu sei que seria melhor. Você se acha melhor que os outros? Irmão, isso é temor a homens. De novo, não é porque você tem medo das pessoas, não é porque você quer ser aprovado por elas. Entendeu? Não é, temor a homens não envolve só ter medo das pessoas. Envolve querer ser agradado e paparicado por elas. Mas, qual que é agora? Estamos acabando já. Você compra roupas pensando no que os outros vão falar de você? Você compra, pensa aí, geralmente a mulher cai mais nisso, né? Alguns homens também. Você compra cueca, de novo, a nossa geração é a geração da cueca de fora, não faz sentido isso para mim. Mas os caras mostram a marca da cueca. Você compra a Calvin Klein para todo mundo ver que você usa Calvin Klein, que você vai mostrar a cueca mesmo para a galera? Você, mulher, você compra a roupa pensando no que os outros vão dizer? Não, se eu colocar esse vestido, vão falar que eu arrasei. É assim que você pensa na roupa? Irmão, você é temor a homens, você quer ser amado por todo mundo. Ok? 16. Você já ficou constrangido por outros saberem que você é crente? Você já ficou com vergonha? Cara, você está lá, no meio da galera, lá no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Tu vai na igreja, né? Descobriram aqui. Você já passou vergonha por saberem que você é crente? Temor a homens. Você já ficou com medo de fazer perguntas ou de dar respostas em sala de aula, por medo do que iriam pensar de você?
você é aluno aí, você já ficou com medo? É aquilo que as meninas falaram aqui no começo. Temor a homens é ter vergonha de responder quando você pergunta. Você já ficou com... Isso é temor a homens, irmãos. Eu tenho medo do que vão pensar de mim. Se eu falar uma besteira, ou vão me taxar de crente chato, ok? Você fica ansioso para ver quantas curtidas teve a sua postagem no Facebook? Essa é minha. A partir de agora, essas perguntas foi eu que inventei. As próximas 3, que são as últimas. Você fica ansioso? Você publica uma coisa no Facebook, aí você fica cada 5 minutos olhando lá para ver se aumentou o número de curtidas que você teve? Você temor a homens. De novo, não porque você tem medo das pessoas, mas temor no sentido de que você quer agradar todo mundo, quer que todo mundo goste de você. Isso é um problema, sabe por quê? Porque a tendência de você postar porcaria no Facebook é muito grande. Se você postar uma coisa que é verdadeira, as pessoas vão ficar ofendidas. Mas se você postar a foto de um cachorrinho lindo, de um gatinho, todo mundo vai curtir. Então, irmãos, cuidado para não temer homens nesse sentido. O Facebook é uma ferramenta da nossa geração. Nós precisamos usá-la para a glória de Deus também, tá bom? Então, cuidado para não temer homens lá. Você fica ansioso? Você está aqui, enquanto eu estou dando aula, você já olhou o seu Facebook? Fala a verdade. Você já olhou a sua página para ver se aumentou lá o feed de notícias? Tá. Pois bem. Não, volta aqui. Não, a próxima. Você tem medo de participar, falando, né, nas assembleias da igreja? Tem medo de participar da assembleia da igreja aqui? Essa foi a que inventei. Essas 3, agora essa daqui é a próxima. Você tem medo de participar da assembleia? Você fala assim, não, se eu der a minha opinião, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou de um lado. Ou vão pensar que eu estou do outro. Eu não quero desagradar ninguém, você tem medo? Ou você fala assim, não vou participar da assembleia, porque já tem aqueles que participam mesmo. E toda a igreja sabe quem é? A assembleia da igreja, irmãos. E os irmãos que participam, eles estão certos em fazer. E se você quer participar, você tem direito, e você tem responsabilidade, você tem que fazer. Você não pode deixar de participar de uma assembleia, de dar a sua opinião, de dar a sua palavra, porque, vão pensar isso de mim. Não faça isso, irmãos. E por último, a nossa última pergunta, para encerrar. Você tem vergonha de esboçar uma reação no culto? Você tem vergonha de falar amém? Você tem vergonha de falar glória a Deus no culto? Você tem vergonha de aplaudir o Senhor no culto? Você tem vergonha? Você tem vergonha? Quando o Renato fala, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, você tem vergonha? Eu não gosto de sair do meu lugar. Fala, você temor a homens. Eu não sei se estou bem arrumado para cumprimentar as pessoas. Eles vão me ver do meu lado direito, eu queria que eles me vissem do meu lado esquerdo, que é melhor. Sabe essas coisas assim? Você anda assim, daí para cumprimentar os irmãos, oi irmão, né? Porque todo mundo veja só, lado direito, né? Seu canhoto. Só o seu lado direito. Você tem vergonha de esboçar uma reação no culto? E falar amém, aleluia, glória a Deus? Irmãos, isso é perder um privilégio por temor a homens. Você perde o privilégio de adorar o Senhor porque você tem vergonha. Ok? Pois bem, irmãos. Esse é o lado pecaminoso, então, de temer a homens. Só para recapitular e para a gente encerrar, lembra disso. Temor a homens envolve essas duas coisas. Medo de rejeição, mas também envolve um desejo desesperado por aprovação. Bom, cuidado. Na semana que vem, nós vamos continuar e nós vamos ver, então, quais são as características de quem vive temendo a homens, de quem vive em função de agradar os outros, mas não porque ama os outros, porque no fundo quer ser paparicado, ok? Irmãos, nós estamos encerrando, mas eu vou abrir para vocês. Alguém tem alguma pergunta em cima desse tema aqui? Jurandir? Por favor. Legal. Os irmãos estão ouvindo? Ele quer dar um exemplo. Uma vez um pastor contou que ele era vizinho de um médico muito influente na cidade, e ele começou a orar pela salvação desse médico, e ele falou, bom, se eu quero evangelizá-lo, eu preciso ter oportunidade de estar com ele. E procurou começar a agradar esse médico em tudo, né? Em tudo. E até que chegou um ponto que um dia, domingo pela manhã,
Ele ia saindo de casa, de terno e gravata, para ir para a igreja, né? Para pregar na igreja. O médico falou assim: ô, meu vizinho, eu ia te convidar para pescar, mas estou vendo que você está indo para a igreja, né? Ele falou: não, mas convida, eu vou. Ele falou: mas é agora já. Ele pegou, falou para a esposa, né? Deu a Bíblia para a esposa, falou assim: pede para o irmão dirigir o culto, fala que tenho um compromisso agora, né? E ele foi pescar na hora do culto. A esposa ficou escandalizada, não sei o quê, né? Lá. Durante a semana o vizinho falou: ó, preparei um churrasco ali ao lado da piscina, né? Muito jóia lá. E eu queria que você e sua família fosse participar com a gente lá, né? Só as duas famílias. E ele foi participar do churrasco. No meio do churrasco, o médico falou assim: olha, eu tenho percebido que você tem se dedicado muito a mim, você tem procurado me agradar em tudo. Eu sei que você tem algum pedido muito grande para fazer para mim. Qual é o pedido? Pode fazer que eu estou disposto. Daí ele explicou que ele estava orando pela salvação dele, e ele sabia que para poder ter contato com ele, ele precisava ser amigo dele, né? Precisava fazer. Eu sei que aquele médico se converteu e disse que foi uma bênção na cidade. Legal. Glória a Deus, legal. Então, irmãos, muitas vezes, lembra disso, nós agradamos os outros para aproximar do Senhor, ok? E isso não é pecado. O problema é quando eu faço isso, tá? O problema é quando eu distorço isso. Em relação a isso, obrigado, Jurandir, ele colocou aqui, né, legal também o exemplo dele, né, não participei antes por temor. Irmãos, precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Não precisa ter vergonha de participar, de fazer sua pergunta. Por isso que eu estou abrindo para você também agora. Você tem alguma pergunta para fazer em relação a isso? Pois bem, então, na semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Se você entende que é importante você crescer nessa área, desenvolver mais isso, o temor do Senhor e não o temor dos homens, eu espero você aqui. Lembre-se, por favor, de orar pelo culto à noite. Ore por mim, para que Deus nos abençoe. Quer dar um aviso, irmã? Quer falar? Obrigado. Valeu, vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra, que nos confronta, mas também nos consola. Sabemos, Pai, que somos pecadores. E muitas vezes confiamos mais nos homens, na opinião deles, no que eles pensam de nós, do que confiamos no Senhor. Isso é importante, Pai, porque todos nós precisamos mudar isso. A Tua palavra diz que temer ao Senhor é a ponta do iceberg para aquele que quer ser sábio. Ajuda-nos, Pai, a crescer em sabedoria, em santidade, fé e amor ao Teu lado. Abençoa-nos, Pai, nessa série de estudos sobre o temor de homens, para que possamos realmente lutar contra isso, mudar isso nas nossas vidas e glorificar o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.